Era uma tarde linda, quando 15 mil pessoas estavam reunidas em um estádio, lá em Columbus, no estado de Ohio, Estados Unidos, e era verão. E naquela tarde, o então presidente da Torre de Vigia proferiu um dos discursos finais, onde ele mencionava o tema "Um povo com um nome". Esse discurso, ele fazia referência a Isaías 43, 10 a 12, onde ele aplicou o termo testemunhas de Jeová. Então ali se enquadrou o termo que passou, que vigora até hoje, como sendo as testemunhas de Jeová. Antes, porém, foi feito um comunicado ou um tipo de resolução para ver se as testemunhas de Jeová presentes ali concordavam ou não com este nome. E foi um uníssono som de sim, o yes lá nos Estados Unidos. Por quê? Bom, eu nunca vi uma resolução ser reprovada, mas a maioria aprovou e então daí em seguida o nome Testemunhas de Jeová passou a ser o nome que identifica tal organização, tal religião. Talvez a pergunta é: por quê? Antes de continuar, gostaria de dizer que sou Antônio Léo, tenho este canal, e por favor se inscreva nele, e assim estará ajudando mais pessoas a saber a respeito de assuntos que praticamente alguns nem são abrangidos aqui na internet. Bem, mas continuando o assunto, por que testemunhas de Jeová? Claro, eles tinham que se diferenciar de um grupo. Qual grupo? Voltando um pouco no tempo, lembram que o primeiro presidente da Torre de Vigia era Charles Taze Russell. E aí foi prosseguido pelo Joseph Rutherford, né? Porém, uma coisa incomodava este grupo. Aliás, os dois, né? Porque naquele tempo não existia uma unanimidade quanto a quem deveria ser o presidente das Testemunhas de Jeová. E a história mostra, pelo menos alguns contam, que o Joseph Rutherford, ele fez uma jogada ali para ficar com todo o dinheiro que Charles Taze Russell tinha deixado, mas não em nome dele, mas em nome de uma associação. Aí começou a disputa. E com o tempo, desde que Charles Taze Russell morreu em 1916, um grupo ficou inconformado com isso. Lógico que a partir de então houve algumas divergências, diferenças, e aí tinha que fazer o quê? Ver quem é que ia continuar e quem não. Então eles optaram por fazer isso mesmo, uma diferenciação entre quem seriam os que prosseguiriam com a obra de Russell ou quem seria os estudantes internacionais da Bíblia, porque assim eram conhecidos. E todos eram conhecidos, tanto da oposição, prestou esse nome. Segundo alguns, até fanáticos, dizem que ele teve uma revelação de Deus
para que eles colocassem esse nome, né, aquele blá blá blá, sendo que nunca foi comprovado nada. Aliás, tudo que ele falou caiu por terra. Os estudantes da Bíblia estavam influenciando os seguidores de Rutherford. E como iria diferenciá-los? Lógico, por um nome. Então, quem adotou aquele nome, Testemunho de Jeová, naquele congresso, lógico que continuou com aquele nome, enquanto que os outros, que eram contrários, não. Eles continuaram e existem até hoje, né? Sabia? Hoje em dia existe ainda um grupo de pessoas, embora perdeu força com o passar dos anos, mas ainda existe. E aqui no Brasil existe, é um pouco tímido, é um pouco irrelevante, aqui nem quase não se ouve falar. Mas se entrar na internet, procurar, vai encontrar sim. Mas nos Estados Unidos existe sim um grupo que é ferrenho, a oposição às testemunhas de Jeová. Sabia? Então lá quando tem congresso, eles vão com faixas em frente ao congresso, fala para sair de lá, porque lá tem lá as faixas que dizem tudo. Mas além do nome que os diferenciava dos seguidores de Russell, ainda existia outra questão. Qual era? Olhando nas fotos do passado, daquela época, o Charles Taze Russell, que era praticamente aquele que fundou a seita, ele usava barba, né? Tinha uma barba comprida. Aliás, era comum naquela época as pessoas usarem barba, como tem alguns presidentes daquela época, presidentes dos Estados Unidos, que usavam. Porém, o próprio Joseph Rutherford, não aparece nenhuma gravura com barba. Por quê? Dizem que houve ali até uma campanha de uma multinacional conhecida, que fabrica lâminas de barbear, que hoje tornou-se sinônimo de lâmina mesmo de barbear. Então, até há algumas fotos com o logotipo desta firma. Será que não foi uma jogada de marketing ali? Talvez o próprio Rutherford tornou-se o garoto propaganda desta marca que cresce a cada dia, ou pelo menos se expandiu hoje para todos os países. Mas ainda não era só esta a questão. Conforme eu estou falando o nome Jeová, passar a ser chamado Testemunhas de Jeová, havia outro motivo, e que hoje, mais do que nunca, eles não mudam esse nome. Sabiam? Por exemplo, vou contar aqui o relato que a maioria já conhece, de uma pessoa conhecida como, o que foi uma pessoa, parte do corpo governante, que é o Raimundo Franz. Ele foi parte do corpo governante por muitos anos e saiu lá na década de 80. E ele era sobrinho do último presidente, que tem nome, da Torre de Vigia, que era o Frederic Franz, que inclusive tinha vindo ao Brasil. Eu mesmo vi ele pessoalmente. Mas o que isso tem a ver com o nome de Jeová? Talvez a maioria ou alguns não conhecem uma obra de Franz, né? Raimundo de Franz. Qual era? É um conjunto de volumes, 4 volumes, cujo nome é Ajuda ao Entendimento da Bíblia. Ajuda ao Entendimento da Bíblia foi coordenado pelo Raimundo de Franz. E quando eu citei em um vídeo passado de onde surgiu o nome Jeová, está neste livro. Sabia? Mas pelo fato de Franz ter deixado de ser ancião,
eles o consideraram como apóstata. E aí, esta obra foi excluída. Talvez não se acha mais nem em biblioteca de salões do reino. Em português, dificilmente você vai encontrar. Alguém deve ter, sim, algum exemplar, alguma Testemunha de Jeová veterana, sabem do que estou falando. No lugar deste livro, Ajuda ao Entendimento da Bíblia, foi colocado o livro Estudo Perspicaz das Escrituras. O primeiro, no caso o Ajuda, era azulzinho, enquanto que o outro era verdinho, em 3 volumes, mas é praticamente uma cópia, mas não contém aquela passagem que o Raymond de France colocou, de quem foi que pela primeira vez verteu o nome Jeová. Eu dei origem lá, que eu expliquei, colocaram as vogais entre as consoantes, e daí saiu o nome. Então esse é outro motivo pelo qual as Testemunhas de Jeová não aceitam mais essa publicação antiga, porque fala exatamente sobre a origem do nome Jeová, sabia? Então, pergunte para alguém aí se eles conhecem. Você conhece aquele livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia? Com certeza, lá os mandatários da organização devem ter mandado queimar, como eles sempre fazem, né? Fazer quando eu era de lá. Então saía uma publicação, quando não estava de acordo com as normas, eles mandavam queimar, porque aí colocavam outra. Você tem que seguir agora a nova publicação, só as novas luzes. Veja a que ponto. Mas ainda tem outro detalhe que eu gostaria de abranger aqui. Conforme eu acabei de falar, o Russell ele usava barba. Porém, os que agora tinham o nome de Testemunha de Jeová não poderiam usar barba. Até tem um relato que certa vez o Joseph Rutherford foi em uma filial e aí a pessoa de lá, né, o responsável, falou: estamos precisando de uma impressora. Só que ele havia observado que todos na filial, naquele outro, talvez, país, estavam usando barba. Não tem nada demais. No entanto, ele falou: só tem uma exigência. Só vou ceder a impressora se todos prometerem que vão cortar ou raspar as barbas. E assim aconteceu. A partir de então, se você perguntar para qualquer testemunha de Jeová, por que esses de Jeová não usam barbas? Eles hoje vão ter várias outras explicações. Lá é para não parecer com os revolucionários, não aparecer com os rebeldes que usam barba. Né? Eles usam ali o termo para não parecer os esquerdistas, extremistas. Né? Mas aí eles dão aquela explicação. Aliás, eu nunca vi um ancião material de barba. Deve existir, porque ultimamente, devido ao decréscimo, eles, lógico que não vão perder essa chance de deixar, não, pode usar, enquanto se a população não estranhar, tudo bem. Mas veja que biblicamente não existe nada contra. No entanto, se a pessoa usar, vai ser chamado sim lá na salinha B, e lá vai ter que explicar, e aí, vai tirar a barba ou não vai? Então, esse é um outro detalhe que diferencia por que eles são tão apegados ao nome Jeová. Até então, as próprias Testemunhas de Jeová não usavam esse nome, quer dizer, usavam mais de uma maneira mais moderada. A partir de então, aí até saiu um artigo lá, quem honrará Jeová? Então, para ver, né? Tudo para hoje é assim mesmo. Qualquer coisa que a pessoa faz, ou toma um susto, ai Jeová, né? Até parece que os católicos, quando falam Ave Maria e assim por diante, são, enfim, fazer o quê, né? São os hábitos que a religião impõe. Então,
até aqui deu para entender mais algum ponto e posso continuar ainda falando mais sobre o nome de Jeová ou outro assunto. Então não perca o próximo vídeo. Então aproveito para convidá-lo a se inscrever neste canal e assim acompanhar meus vídeos para que esses vídeos tenham mais relevância e cheguem a mais pessoas. Porque hoje através da internet é que se propaga a verdade. Hoje não tem mais como esconder. Verdade? Então façam isso e eu vou ficar muito agradecido. Então agradeço pela atenção e conto com vocês para o próximo vídeo, ok? Até lá o meu. Muito obrigado.